no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. É uma leitura um pouquinho longa aqui, irmãos, mas é muito importante para nós entendermos o texto e o contexto daquilo que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, perdão. 5. Mateus capítulo 5. De versos 1 ao verso 12. Acompanhe então o que diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, mais uma vez nós colocamos o nosso coração no teu altar, clamando para que o teu Espírito Santo fale conosco, que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, Senhor, tanto a mim como cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. E que nós saiamos daqui alimentados, alicerçados na tua palavra, para cumprir a tua ordem a cada um de nós, de sermos luz e sermos sal por onde andarmos. Tudo para honrarmos e glorificarmos a ti. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, quando nós estamos estudando e vamos lendo este trecho da palavra do Senhor, falando sobre a bem-aventurança, como é gostoso, né? Nós ouvirmos assim: sois bem-aventurados. Somos felizes. É gostoso quando ouvimos assim: você vai ser abençoado, bem-aventurado. Seja bem-aventurado. Vocês todos são bem-aventurados. É muito gostoso ouvir essa palavra. Mas nós precisamos entender a profundidade desse sentido dessa palavra. Qual é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, fazermos a vontade de Deus para sermos bem-aventurados. E esse Sermão do Monte aqui, também conhecido como Sermão da Montanha, né? É um conjunto de princípios, de ensinamentos que nós estamos vendo aqui, que Jesus deu aos seus discípulos. Quando eu vejo aqui, logo no verso aqui, que ele fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu fico imaginando Jesus olhando, chegando ali, e vendo os discípulos ali, e nesse momento ele se assentou. Eu acredito que ele teve aquela questão de pensar assim: bom, vamos sentar aqui, vamos conversar. Às vezes nós falamos assim com os nossos familiares, né? Filho, vem aqui, senta aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. E assim que Jesus fez. E nesse momento ele trouxe
várias informações, várias mensagens muito importantes para a vida de cada um daqueles discípulos, daqueles que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. E esses ensinamentos que nós estamos observando aqui, nós vamos meditar aqui com os irmãos. É muito importante também saber que o Sermão do Monte aqui, além de ser encontrado em Mateus, também ele se estende para a parte do capítulo 6 até o versículo 7, ele está trazendo partes desse Sermão do Monte aqui. E é importante nós entendermos que nesse caso aqui, se vocês olharem aqui o verso 1 e 2, ele diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então ele começou a falar os seus ensinamentos, passando tudo aquilo que ele queria que os irmãos ali estivessem ouvindo e aprendendo. E nesse momento aqui, irmãos, eu gostaria de deixar aqui com os irmãos e compartilhar com os irmãos aqui 7 coisas que o Senhor nos concedeu neste momento em que ele estava conversando com os seus discípulos e as pessoas que estavam ali ao redor dele. Quando nós olhamos aqui no texto 3, no verso 3 aqui, ele já começa falando da bem-aventurança, explicando realmente que nós tínhamos que ter algo importante para nós aprendermos. Então eu gostaria de mencionar com os irmãos aqui o primeiro item, primeira mensagem que ele traz aqui para os seus discípulos e também para nós hoje aqui. Quem é abençoado por Deus? Ele está trazendo aqui agora o momento de nós pensarmos quem são as pessoas abençoadas por Deus. Então ele começou o seu sermão falando exatamente dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Várias questões ele está colocando aqui nesse texto aqui para nós compreendermos. Agora, o que ele está nos trazendo aqui? Nesse primeiro ponto que ele está falando, quem é abençoado por Deus? Ele está falando exatamente para nós não nos preocuparmos com as coisas que nós temos, propriedades, aqueles bens que nós temos. E ele está falando assim para nós nos concentrarmos na sabedoria e na força que Deus estava nos trazendo aqui. Jesus abençoou aqueles que sofriam. Jesus abençoou aqueles que são desprezados por Deus. Se vocês olharem aqui, nós vamos ver vários casos. E se nós olharmos nos dias de hoje, as questões continuam. Eu estava vendo recentemente aí uma reportagem, não na televisão, mas na internet aqui, na Síria, os cristãos sendo apedrejados, sendo mortos, sendo perseguidos. Não sei se os irmãos tiveram essa oportunidade de ver, mas se vocês tiverem, prestem atenção, orem, intercedam por eles, que são cristãos que não estão se entregando aos costumes do mundo, mas querem ser fiéis ao Senhor. E bem-aventurados são aqueles que são desprezados e sofrem por amor a Deus. E aqueles que amam a Jesus realmente sofrerão, mas no fim serão recompensados. Veja o que está escrito em Mateus 5, 11 e 12. Diz aqui: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, se você pegar a Bíblia e começar a ler o que cada discípulo, cada apóstolo sofreu, existem estudos muito fortes com relação ao que Pedro sofreu, o que Paulo sofreu, o que outras pessoas sofreram, por amor a Jesus. Eu não quero aqui trazer medo para ninguém, não. O que eu quero trazer aqui é que nós pensemos exatamente o que nós queremos no futuro da nossa vida. Para onde você vai viver após a sua partida nesse mundo? Qual o lugar que você está pensando e está imaginando que você vai viver? Portanto, irmãos, sede firmes
naquilo que Deus está nos falando, Deus está nos ensinando. Os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, como nós estamos mostrando aqui, eles são chamados também para serem bênção. Como eu orei aqui e pedi que nós sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo. Se nós pensarmos nesses dois itens que eu estou acabando de falar aqui, nós vamos ficar pensando, por que Deus está falando para sermos sal da terra? Porque Ele tempera, Ele dá o alimento. O sal também, ele cura. E eu me lembro muito bem quando eu era pequenininho, faz tempo, você viu? Mas quando eu era pequenininho, eu pulei de um muro para o outro no quintal de casa lá, e o meu irmão bateu no meu pé assim, e o meu pé não chegou do outro lado. E aí eu caí e raspei aqui essa perna aqui assim, ó. Até hoje eu tenho a cicatriz aqui. Não nasceu nem mais pelo aqui na perna, de tanto que raspou. A minha mãe foi feliz. Ela foi uma benção. Quando eu cheguei em casa, deitei na cama assim, ela pegou um punhado de sal assim, ó, pôs em cima. Curou. Curou. Então o sal ajuda na cura. O sal também causa sede. E quando você sente sede, o que você vai fazer? Você quer pegar mais alguma coisa para poder tirar essa sede. O sal dá tempero. Ele traz benefício para a saúde de cada um de nós. E quando ele fala que nós devemos ser luz, é que aonde nós andarmos, nós precisamos ser luz. Mas luz não própria de cada um de nós, mas refletirmos a luz que está refletindo em nossas vidas. E nós devemos trazer essa luz ao mundo. Sermos luz ao mundo. Não para sermos observados, mas para glorificar o nosso Senhor que está no céu. Amém? Então pensa nisso. Pensa nisso. Deus está nos trazendo a mensagem para que nós sejamos sal e luz. Para sermos realmente bênçãos na vida das pessoas. Segundo ponto. Primeiro foi, quem é abençoado por Deus? Segundo ponto, a lei de Deus e a atitude do cristão. Quando Jesus foi falar aqui, ele explicou realmente que ele veio para cumprir a lei de Deus. Mas ele veio cumprir na perfeição. Olha o que está escrito em Mateus 5, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sabe o que eu fico imaginando aqui, irmãos? Quando a palavra de Deus, o próprio Jesus falou isso, nenhum i e nenhum tio será tirado. E eu fico muito preocupado hoje com alguns pastores que nós dizemos assim, não são pastores, falando que a Bíblia precisa ser reescrita. Que a Bíblia precisa ser novamente escrita, interpretada, mudada, atualizada. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que nenhum tio será tirado. O que está escrito, está escrito. Até eu gosto que o meu cunhado aqui fala assim para a gente. Júnior, o que está escrito, está escrito. E é isso. O que está escrito, nós não podemos mudar. Aqui está escrito que não pode ser tirado nada da palavra de Deus. A lei de Deus e a atitude do cristão. Então, ele falou esses detalhes. Os mandamentos de Deus são muito mais do que regras que nós estamos encontrando chamadas exteriores aqui. O coração é tão importante quanto as ações. Então, quando nós vemos alguns textos, que ele fala assim que o odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. E eu fico muito triste porque a gente está vendo muitas coisas recentemente. E isso é bíblico. No final dos tempos haveria pais contra filhos, filhos contra pais. Está escrito isso.
Mas é errado você prejudicar o teu irmão. É errado você matar o teu irmão. E também é errado você cobiçar as coisas que não te pertencem. E nós estamos vendo recentemente aqui uma família que foi morta. Eu estou falando, irmãos, porque a gente vê jornal, a gente ouve essas coisas e a gente está vendo que as coisas estão se cumprindo. Famílias que foram mortas porque o neto tinha direito a uma parte da fazenda lá e o tio matou o neto, o avô matou o neto. Isso, eles vão responder diante de Deus. O que nós estamos querendo trazer aqui, irmãos, que a lei de Deus e a atitude do cristão precisa ser conforme a palavra do Senhor. Nós precisamos cumprir com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Amar o seu próximo. E ainda diz assim, amar o seu próximo como a ti mesmo. Ajudar o teu próximo. Abrir o coração, estender a mão para o seu próximo. É isso que a lei de Deus nos ensina. E nós temos que entender que os seguidores de Jesus, todos nós que somos seguidores de Jesus, precisamos procurar o que a palavra de Deus nos diz e nos ensina, que precisamos estar cada vez mais próximos de Deus. É um padrão mais alto que nós queremos ter aqui, que Jesus quer que nós tenhamos. Porque começa no coração e depois reflete nas suas ações. Tudo aquilo que nossos corações pensam, nós vamos fazer. Recentemente eu estava dando uma palestra para os irmãos lá da GM e perguntei para eles assim, quando você tem sede, o que você faz? O rapaz falou assim, eu vou beber água. Beleza. Mas quando você vai beber água, o que você faz para beber água? Eu pego o copo e vou pôr a linha na torneira ali. Mas para você pôr o copo e pôr na torneira, o que você tem que fazer? Você tem que levantar de onde está. Todo o nosso coração, todo o nosso corpo tem ações. E isso tudo é comandado aqui pelo cérebro. O cérebro te incentiva a fazer isso. E quando nós estamos falando coisas de Deus, quando nós estamos falando coisas do Senhor, o coração é tão importante quanto as ações. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Por mais problemas que você esteja vendo por aí, coloque o teu coração nas coisas de Deus. As suas ações serão maiores e serão perfeitas de acordo com a vontade do Senhor. Então, irmãos, é isso que nós queremos deixar aqui como segundo item. A lei de Deus e a atitude dos irmãos. Devemos amar também os nossos inimigos. Devemos amar também aqueles que nos ofendem. Perdoar em vez de procurar vingança. E sermos sempre honestos, sem necessidade de se fazer algum juramento. E ontem nós estávamos assistindo um filme em casa, falando de um... É um filme, até depois eu recomendo os irmãos ouvirem. Depois eu passo o nome do filme. Mas é feito por chineses. A igreja sendo perseguida na China. E um dos irmãos que estavam ali, fala assim que a Bíblia está dizendo para nós amarmos os nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que estão na liderança do país. A Bíblia nos ensina assim. Só que dependemos como nós vamos interpretar aquilo. Por que ele está pedindo para nós orarmos pelas pessoas que estão na liderança do nosso país? Qual é o motivo que Deus está pedindo que nós oremos por eles? Nós precisamos entender aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Orai pelas autoridades. Orai pelos vossos inimigos. Amar os seus inimigos. Fazer tudo aquilo que você possa fazer. Perdoar em vez de procurar vingança. E serem sempre honestos. Porque Deus sabe o nosso coração. Quando nós estamos falando orar pelas autoridades do país, não é para que eles sejam abençoados, quero dizer assim, bem entre aspas aqui, de terem toda a prosperidade. Não, mas que sejam tocados por Deus, para entenderem aquilo que eles têm de responsabilidade com relação à população que um dia o colocou lá. Independente
do país que nós estamos falando. Nós precisamos interceder pelos nossos autoridades que estão no nosso governo. Interceder, pedindo que Deus esteja tocando no coração, mas que traga à memória aquilo que é o correto, aquilo que é certo. Porque se não forem assim, Deus um dia os tirará de lá. Nós estamos falando porque nós somos cristãos e temos esse sentimento. Terceiro lugar, irmãos, nós falamos de que quem é abençoado por Deus, a lei de Deus e a atitude dos cristãos. E o terceiro ponto que Jesus aqui nos ensina nesse trecho aqui, ajudar os pobres, oração e jejum. Três coisas. Ajudar os pobres, oração e jejum. Nesse sermão do monte aqui, que nós lemos aqui há pouco tempo aqui, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus. Como é que diz o texto? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então faça a vontade de Deus. Ame o seu próximo. Interceda por ele. Ore por ele. Faça o seu momento de jejum e oração. Não por querer ser admirado por todas as pessoas. Nós não queremos fazer isso para que as pessoas vejam em nós, olha, aquele lá é realmente um cristão. Não é isso. Nós não queremos isso. Ele tem muito mais coisas boas para dar aos seus filhos, Jesus. Mas ele também espera que os seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Essa cruz aqui, esse exemplo aqui, nos traz exatamente esse amor e perdão de Deus. Sabe por quê? Se vocês assistirem alguns vídeos aí que falam da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, nós ficamos impressionados. E até eu comento com a Miriam, né? Eu fico pensando, aqueles artistas ali fazendo aquela cena ali, e isso teve até retorno deles, de que muitos deles foram chamados por Jesus, foram salvos por Jesus por causa da cena que eles fizeram. Eles sentirem aquilo que Jesus sofreu. Aquele que fez o papel de Jesus, o quanto ele sentiu aquilo na vida dele, o quanto foi importante na vida dele. Nós estamos falando de um filme, mas aqui foi a realidade. Não foi vídeo, não foi filme. Foi o próprio Jesus que doou a sua vida por amor de mim, por amor de você. Então é isso, irmãos, que Deus está querendo que nós façamos também, assim como Ele fez conosco. Ele quer que também desejemos aos nossos irmãos, aqueles que necessitam, ajudar os pobres, fazer oração, fazer jejum. E assim como também nós vemos que Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Se nós formos aqui para frente, nós vamos encontrar aí a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando eu oro essa oração, irmãos, eu fico pensando em uma vez, um pastor, no passado, disseram que nós não poderíamos orar a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Por causa dessa expressão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí ele fez a questão, você tem perdoado? Você tem perdoado as pessoas? Se você não tem perdoado, você não pode fazer essa oração. Mas essa oração foi o próprio Jesus que nos ensinou. Faça essa oração. Assim vocês deverão orar. E é isso que nós precisamos trazer aqui com os irmãos, trazer à nossa memória aquilo que Deus quer que façamos. Em quarta informação que Jesus nos ensinou aqui, as preocupações da vida.
Quando nós lemos aqui esse texto aqui do Sermão do Monte aqui, Jesus nos ensina que se preocupar com as coisas, mais com as coisas de Deus. E aqui ele nos traz essa informação aqui no texto. Quem põe Deus em primeiro lugar, não precisa ter medo do futuro. Porque Deus vai suprir as suas necessidades. O que nós precisamos fazer isso é colocar no altar do Senhor com muita fé. Acreditando que realmente esse é o Deus que cumpre com as suas palavras. Buscai primeiro. Faça isso em primeiro lugar. Porque se você fizer isso, você não vai ter medo do futuro. Por mais problemas que passemos em nossas vidas. Já tive o privilégio de contar aqui aos irmãos, a oportunidade de contar aqui os nossos testemunhos. Do que já vivi no mundo. Do que eu já sofri no mundo. Alguns irmãos que nos conhecem já há mais tempo aqui, sabem do que nós passamos. Perigo de morte. Mas aqui estou, para a glória do Senhor. Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos 2 vezes. 3 vezes, porque a primeira vez quando nós o aceitamos. Tivemos uma viagem aqui eu trabalhava na Nissan em Jundiaí, eu estava indo para o caminho aqui. Chegou no segundo pedágio aqui da Dom Pedro aqui. Eu passei mal. Fechei os olhos que eu quase bati o carro. Parei na rodoviária, na polícia rodoviária, pedi que me ajudasse. Me levaram para o hospital, depois o pessoal da firma me trouxe para cá. Era uma queimação no estômago, que eu achava que eu estava com aquela gastrite muito forte. Quando foi ver, eu estava com um problema de 206 pedras na vesícula. Deus nos salvou. Quando eu tinha aqui uma oficina, aqui os irmãos mais antigos aqui lembram quando eu tinha uma oficina aqui em Guararema, aqui perto da secretaria, também tinha saído do serviço lá da massa que eu trabalhava lá, vim para cá, e eu fui atender um mecânico, meu filho que cuidava da oficina, mas ele não era mecânico, o mecânico não estava faltando, e eu precisava fazer um alinhamento e vim para cá. Quando eu estava na frente ali, varrendo a valeta ali do alinhamento, um rapaz entrou, um carro, veio com tudo, e eu estava naquele valeta do meio assim, com a perna assim, varrendo, vim para trás, caí na escada que estava ali embaixo, o carro me prensou aqui, na parede de trás. A ponto do professor que morava no fundo ali, veio saber o que tinha acontecido, porque a estante dele caiu assim, e foi lá para todos os livros caíram. Eu estou aqui. Porque Deus é bom o tempo todo, irmãos. O que nós precisamos é ter coragem de ser fiel ao Senhor. Saber que as preocupações na vida são coisas passageiras, mas que o Senhor está conosco em todo momento. Acredita. Deus tem um plano para a sua vida. Se você está aqui hoje porque Deus tem um plano para a sua vida, então coloque a sua vida no altar do Senhor. Espera no Senhor. E Ele estará atendendo. Clama a mim e eu te responderei, disse o Senhor. A minha família inteira clamou. Eu estou aqui. Deus ouviu as orações. Irmãos, quando fala sobre as preocupações da vida, ele está falando exatamente com as preocupações que nós temos com coisas passageiras. É melhor procurar as bênçãos espirituais do que concentrar os nossos problemas apenas nas coisas terrenas, que logo vão passar. Olha que está escrito em Mateus 6, 19 a 21. 6, 19 a 21. Está escrito assim na palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Vou ainda para o 21, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro.
Então Deus está nos dando informações aqui, irmãos, escritas há milhares de anos atrás. O que nós precisamos é ler, cumprir com aquilo que está nos falando, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Quinto lugar, julgar os outros. Olha que interessante, irmãos. Mateus 7, 1 e 2 está dizendo o seguinte. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. São ensinamentos bíblicos vindos do próprio Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que julgardes, será julgado. Deus está falando aqui sobre a hipocrisia, é um grande perigo para nós, que todo seguidor de Jesus precisa evitar. Quem aponta o erro de outra pessoa deve primeiro se examinar a si mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, quando você aponta o teu dedo para alguém acusando, não se esqueça, você tem 3 dedos voltados para você. Você está mais sendo acusado do que a pessoa que você está acusando. Não esqueça disso. Não julgueis. Não julgueis, para que não sejais julgados. Sexto ponto que Deus quer nos trazer aqui também como informação para nós. Falsos profetas. Jesus explicou que a chave para poder identificar falsos profetas é por seus frutos. Mateus 7, 15 e 16. Assim está escrito, irmãos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Consegue pegar frutos diferentes daquilo que a árvore foi criada? Não se pode. Então ele pede para nós estarmos cuidado com os falsos profetas. E quando ele fala para estarmos falsos profetas, nós precisamos cada vez mais nos aprofundar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo, para que nós tenhamos os nossos olhos voltados para aquele que é santo, que merece toda a glória e toda a honra. Os verdadeiros servos de Deus, eles darão bons frutos. Mas aqueles que são enganadores serão revelados pelas suas próprias vidas que estão erradas. Falsos profetas, cuidado. Última coisa que Deus quer nos trazer, que Jesus nos trouxe através dessa leitura da bem-aventurança. O melhor alicerce para a vida. Quando nós falamos alicerce, nós falamos de coisas que sustentam uma obra. Não sei se todos têm esse conhecimento, mas para poder fazer uma construção como essa daqui, ó, temos aqui uma parede, em cima nós temos mais outra casa em cima. Tudo que está aqui embaixo, aqui, ó, tudo que está aqui embaixo, precisa ser muito bem estruturado. Precisa estar muito bem colocado, calculado, todos os pesos, tudo direitinho, porque vão suportar aquilo que está aqui em cima. Se vocês olharem, isso aqui são vigas de concreto que estão sustentando a casa lá de cima. Glória a Deus, que nós estamos aqui, mas estamos guardados pelo Senhor. Então, quando ele fala assim sobre o alicerce da vida, ele está falando exatamente que Jesus Cristo é a rocha. É a rocha da nossa salvação. Então, as palavras de Jesus são como uma rocha para cada um de nós, onde quem é sensato vai construir a sua casa. No momento certo, na estrutura correta. Outras pessoas que confiam nos seus próprios ensinamentos, vão ignorar, inclusive, até a verdade de Jesus, eles não têm base nenhuma. Não são bases sólidas. E isso, tudo que eles estão fazendo, não vão resistir quando vierem as tempestades da vida. Quantos de nós já passamos por problemas? Quantos de nós já passamos por terríveis problemas? Se nós pensarmos, colocando aqui uma
Mais uma coisinha que aconteceu conosco, na enchente lá em Arabaú, lá em 1999, se não me falha a memória. Nós estávamos lá dentro, perdi o carro, perdi tudo, mas não perdi a vida e nem a família. Meus filhos eram pequenos e hoje estão aí, cada um com as suas famílias. Então nós temos que saber que Deus está conosco, mesmo que venham os problemas. Não nos preocupemos, porque Jesus está ao nosso redor. Ele não disse que nós teríamos vida fácil o tempo todo, mas que estivéssemos firmes, porque seríamos realmente estar abençoados e guardados por Deus. Mateus 7, 28 e 29 está escrito assim, irmãos. Mateus 7, 28 e 29 está escrito assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam as coisas, só escreviam. Mas não, Jesus é o que estava trazendo essa palavra para nós, porque Ele é a rocha, Ele nos dá essa força. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará sempre firme na palavra do Senhor, por mais problemas que tenhamos. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, parte desses ensinamentos do Sermão do Monte são repartidos, como eu já falei aqui para vocês, nos capítulos 6 e 7 aqui. Jesus, provavelmente, ele repetia esses discursos aqui, porque era muito importante que as pessoas se lembrassem desses ensinamentos de Deus. Tanto é verdade, irmãos, que hoje nós estamos aqui. Estamos ouvindo, estamos lendo, estamos meditando nas Escrituras, as quais foram escritas já há milhares de anos atrás. E nós queremos incentivar os irmãos e trazer ao Senhor, os irmãos aqui, a essa responsabilidade. Busque a Deus, busque ao Senhor em todo o tempo. Leia a palavra do Senhor, medite, veja o que está escrito e cumpra com aquilo que está escrito. Você não será abandonado por Deus, você vai ser abençoado por Deus, por mais problemas que você possa ter na sua vida. Lembre-se, Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém? Irmãos, eu gostaria de agora pedir. Nós vamos cantar aqui um cântico agora.